Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria, com grande satisfação que estou aqui para dar continuidade às nossas doutrinárias, né? Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a espiritualidade da casa, aos nossos mentores. Gostaria de agradecer a Dona Val, Luciana, a Dona Amália, ao nosso querido irmão Emerson, pela oportunidade, pela lembrança e pela confiança, acima de tudo, de que eu poderia dar conta deste trabalho. Obviamente, não somos palestrantes, não sou palestrante, né? Mas sempre que posso, eu dou minha contribuição, né? Claro que longe de estar no mesmo nível do nosso querido irmão que fez a palestra na semana passada, maravilhosa, por sinal, né? Dito isso, nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Mediunidade com Jesus, de Roberto Lúcio Vieira de Souza, ditado pelo Espírito Carlos, né? E gostaria de iniciar com a oração que o Cristo nos ensinou, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Senhor de misericórdia e amor. Que assim seja. Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A partir de hoje, do nosso estudo é acerca da mediunidade, mas acerca da mediunidade com Jesus. Porque se fosse relatar sobre a mediunidade como um todo, seria um universo extremamente grande, já que nós estamos inseridos dentro da espiritualidade, e não o contrário. A matéria está inserida dentro do universo que tende à espiritualidade, e não o contrário. Nós somos, no universo, aproximadamente 5%, que é o que se tem do universo de matéria. Eu acho que é menos ainda. Eu acho que é bem menos ainda. Então, não há como dizer que o universo pertence à matéria, né? Mas a matéria está contida no universo. Esse universo pertence aqui, Estado, ao fluido universal. O universo todo é composto do fluido universal, né? O que há uma ligação entre o fluido universal, a matéria e o espírito, porque todos eles estão interagindo entre si. São impressionados e impressionam ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. A mediunidade é uma faculdade orgânica, portanto todos os seres a possuem. Ela é mais aprimorada em algumas criaturas que nas outras. E este aprimoramento faz com que este canal, ou antena, que é a mediunidade, seja mais efetivo ou não. A mediunidade é um meio e não um fim. Ela liga duas realidades ou dimensões, a do espírito e da matéria, sendo assim algo contido nas leis divinas, e tão natural como qualquer manifestação desta lei. Nós espíritas sabemos que a realidade da matéria é uma realidade transitória, e sabemos que as leis divinas não se limitam às leis científicas estudadas que nós temos da matéria. Ela vai além disso, muito além disso.
O ser humano ainda está a compreender parte desta obra, que nós chamamos de leis divinas, percebendo ela em linguagens matemáticas, colocadas nas leis das físicas, química, né, os próprios cálculos matemáticos. E a gente, através dessas leituras, dessas compreensões, nós avançamos cada dia mais dentro das leis divinas, que são muito mais complexas e muito mais profundas do que nossas percepções limitadas conseguem relatar, né? Desde o início da história do homem, fenômenos mediúnicos, anímicos ou não, são relatados e, conforme a cultura do local, reportado desta ou daquela maneira. Nós não vamos entrar na história das manifestações mediúnicas, porque nós vamos centrar na parte da mediunidade com Jesus, né? Acerca da mediunidade, mas a mediunidade com Jesus. Durante longo tempo, a humanidade deu-lhe contornos fantásticos a esta mediunidade, ou pavorosos. Porém, o advento do Consolador prometido, através de Kardec, veio ao resgate e nos prepara para novas realidades futuras, nos convidando para o melhoramento moral e a compreensão intelectual dos fenômenos a partir da perspectiva humana, social e abnegada, em consonância com o ensinamento do Cristo. E é este o elo simples e direto que nos une. O que é que eu quis dizer com isso? Que a mediunidade, tanto essa nossa, quanto a mediunidade do maior médium, que é Jesus, ela atende um objetivo comum, que é servir a quem necessita. É ir auxílio daqueles que lhe buscam para um caminho verdadeiro, um caminho de justiça através das palavras do Cristo, de uma justiça divina, que é a lei do amor, né? A mediunidade com Jesus é uma mediunidade com amor. Um amor abnegado, um amor que é um sacerdócio diário, né? Mas é um amor doado, em que você doa aquilo que lhe melhora. Ao mesmo tempo que você trabalha isso para outra pessoa, em função da outra pessoa, aquilo lhe retorna e lhe transforma de uma forma que você não consegue sequer perceber, né? Vamos em frente. Vamos falar agora de alguns trechos que tem retirados da Bíblia, né, para a gente poder ligar alguns pontos, né, e seguir o caminho que a gente achou que tem mais a ver, né? Em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele cita: dar de graça o que de graça receber. Ele diz o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expele os demônios, dai, portanto, de graça o que de graça recebeis. A missão mediúnica deve ser sempre abnegada e devota à caridade. Nenhum dos apóstolos do Cristo praticou a mediunidade, pregou, ajudou, auxiliou, visando algum tipo de ganho financeiro ou qualquer outro tipo de ganho, né? No livro A Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no item 4, que é Ante a Mediunidade, ele diz o seguinte: no trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age, serve, ajuda e socorre sem recompensa, ou seja, nem sequer
é dado ao médium, àquele que está ao auxílio da pessoa, que ele questione ou se magoe, se melindre com a falta de compreensão daquela pessoa que está sendo auxiliado. Veja o tamanho da responsabilidade que se tem de se desprender de algumas vaidades, alguns sentimentos que o homem tem, né? O Cristo, né, nosso Mestre Jesus, ele faz uma pergunta auspiciosa em Marcos capítulo 8, versículo 29, que inclusive está até no livro, né, Mediunidade com Jesus. Ele diz assim: mas vós, quem dizeis que sou? Na verdade, essa pergunta, ela abre o capítulo de estudo de hoje, né? Que é uma pergunta auspiciosa do Cristo. Ele pergunta aos seus discípulos para saber, medir, conhecer como ele é visto diante dos seus comandados, dos seus seguidores, né? Se a sua presença é algo que esteja, digamos assim, fascinando as pessoas, mas ele não quer o fascínio, ele não quer a adoração. Jesus Cristo quer o amor, quer o desprendimento, né? Quer o exercício da simplicidade, mas a continuidade da obra. E a obra é o amor. Digamos assim, a história nos permite dizer que Jesus Cristo não ficou com todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre a obra dele, não ficou no patamar de mestre pelas suas ações mediúnicas, pelas curas. Não. A grande obra de Jesus Cristo é o ensinamento ao amor. A chamada para que a pessoa pratique o amor. Não precisa ser grandioso. Nós, seres humanos, somos muito impressionados com as ações, né? Com a coisa fantástica, né? Mas não é necessário. O médium, ele não precisa mover objetos, ele não precisa ter comunicações extensas, né? Não precisa na comunicação ser uma pessoa que esteja acima de qualquer suspeita dentro dos panteões das intelectualidades. Por exemplo, este livro mesmo, o espírito é Carlos. Mas quem é Carlos? Carlos pouco importa. A mensagem do Carlos é que importa. O espírito não tem vaidade. Nós também não deveríamos ter, ou não deveríamos seguir a vaidade, né? Então essa pergunta auspiciosa do Cristo remete a isso. Ele não quer que os seus discípulos o vejam como algo fora da sua capacidade de atingir ou de segui-lo, né? Ele não quer isso. Ele não quer se sentir um rei, em que todos os súditos gostam e admiram, mas sabem que o rei é o rei. Ninguém pode ser o rei. Ninguém pode se comparar ao rei. Não pode haver dois reis num reino, né? Jesus Cristo não quer isso. Jesus Cristo quer trabalhadores. Jesus Cristo quer o exercício do amor, né? E por isso, inclusive, até é bom que se diga, Jesus Cristo não começou a sua pregação nos recantos da sociedade, né? Dos homens de
tinha agregado valores de bens, né? Não. Jesus Cristo foi aonde o amor poderia ser melhor compreendido, como da forma mais simples em que ele pode ser manifestado, onde há a necessidade. Onde há necessidade é que deve haver o remédio. O remédio é o amor. A sociedade se cura onde tem digamos assim, a ferida. Ninguém vai colocar a cura onde não se tem a necessidade da cura. E foi ali, naquele ambiente, que Jesus pregou e se colocou. E quis ver como ele era visto. Né? Bom, se a mediunidade é uma faculdade, vamos mudar um pouquinho aqui. Se a mediunidade é uma faculdade orgânica e todos a possuem, por que nem todos a manifestam da mesma forma ou intensidade? Por termos livre-arbítrio e sermos consequência de nossas opções, não podemos comparar este por aquele. Porém, quando trazemos o componente Jesus à mediunidade, olha que eu estou referindo sempre tudo em função da mediunidade. Não é um convívio normal, é um convívio dentro da mediunidade. Né? Quando trazemos o componente de Jesus à mediunidade, damos a ela um caminho para o desenvolvimento. É certo dizer que quanto mais elevado seja o espírito, a qualidade da experiência mediúnica e o objetivo dela também será melhor. Jesus nos depura, nos qualifica em consequência, o médium deve acompanhar este melhoramento. Não obstante, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que esse melhoramento da comunicação, da experiência mediúnica, melhora também o médium? Porque ele começa a perceber o real valor daquilo que ele é instrumento. Né? E isso certamente mexe com as pessoas, mexe com o seu sentimento, né? Mexe com o seu psique. Né? Então, a partir daquele momento que a experiência mediúnica melhora, até por consequência e em função disso, o médium também melhora, porque ele melhora a forma com que ele capta essa manifestação. Podemos afirmar que o trabalho mediúnico é de grande auxílio a todos, e principalmente ao médium, que de forma consciente enxerga em sua missão atributos de melhoramento individual e coletivo, que ao mesmo tempo em que se desnuda novas realidades e planos, consola e auxilia, aconselha e encaminha, liga mundos, clareia onde antes havia penumbra, evolui e se deixa evoluir. Mediunidade consciente é sacerdócio construtivo e reparador. Né? Nós estamos diante de um desafio. A mediunidade é ao mesmo tempo dom e desafio. Dom porque perceber a mediunidade é algo necessário e algo até de certa forma prazerosa para o médium, quando ele há predisposição de encarar isso como um trabalho, uma obra, né? Algo que faz parte do seu caminho de vida, né? E ao fazer essa opção, esse sacerdócio, ele melhora, ele refreia, ele contorna os objetivos dele, né? As percepções da matéria, do que não é matéria, né? Do que realmente importa. Imagine só toda a humanidade em um determinado momento descortinar o véu. Saber que a sua vida não para ali, que ela continua, e que você continua com sua individualidade, você consegue compreender melhor. O ganho para a humanidade seria fantástico. Seria uma mudança, uma quebra de paradigma maravilhosa.
E esse dom é um dom do médium, de perceber. E por que é desafio? É desafio porque você tem que mudar. É imperativo que você mude alguns aspectos de sua vida. Ou se não mudar, pelo menos encaminhar-se. Porque você, de repente, você é um médium que começou cedo. Você nem precisou mudar, você foi encaminhado, né? Você não fez a experiência de prazeres ou de contatos da vida humana que muitos fazem, entendeu? Eu acho que, em relação à mediunidade com Jesus, acerca da mediunidade com Jesus, eu acho que seria esse o aspecto que eu entendi como o mais valoroso a ser colocado, né? E assim, digo que de certa forma isso me mudou um pouco, né? Me mudou um pouco. Certamente a mediunidade ela tem que ser desenvolvida, todos, como foi dito, e é certo, todos somos médiuns, né? E todos temos a capacidade de desenvolver também a mediunidade. Mas é um sacerdócio. É um exercício de corpo, mente e alma. Por isso que não é um exercício comum, fácil. Por isso que é um desafio, né? Ser médium, acima de tudo, é ser responsável pelo que você sente, pelo que você emite e pelo que você transmite, né? Nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de mediunidade, mas é muito mais por uma curiosidade do que por ter a ver diretamente com a mediunidade, com Jesus, né, dentro do universo mediúnico. Somente por uma questão de curiosidade. Nós temos vários tipos de mediunidade e vários mesmo. Para vocês terem uma ideia, qualquer percepção extrasensorial de algo que não é perceptível dos seus sentidos, né, é um exercício de mediunidade, né? E isso também a gente vê em alguns animais, por exemplo, gatos, cachorros que vêm para lá, tipo uma coisa que não tem nada ali e tal. É uma manifestação mediúnica, né? Alguns vão ter que para ser doido, cachorro, animal, sim, é uma manifestação mediúnica. Nós não podemos qualificá-la como uma mediunidade, como qualifica a mediunidade de um ser humano que tem discernimento e raciocínio sobre aquilo, né? Mas a percepção, a parte orgânica está presente, né? A glândula pineal, digamos assim, os sentidos, a energia, tudo é energia, né? A energia que se troca, ela está presente. Ela não depende da consciência, né? Deixa daquilo até próprio do animal que é irracional, né? Nós temos os tipos de mediunidade de efeito físico, né? Que são os médios aptos para produzir fenômenos materiais, movimentos de corpos inertes, ruídos, né? E ele pode ser facultativo ou involuntário. Os médios facultativos são os que têm consciência daquilo que pratica, né? Dos fenômenos que ele interage. Os involuntários são aqueles que pratica isso sem perceber, né? Sem controlar, sem controle, né? E isso às vezes é muito desagradável, né? Tem médios sensitivos ou impressionáveis, são pessoas que sentem as presenças dos espíritos, né? Percepção, aquelas impressões vagas, né? Aqueles sopros de consciência exterior, né? Os audientes que ouvem as vozes do espírito, né? Como dissemos falado, a pneumatofonia, né? A pneumatofonia é a comunicação oral direta do espírito, né? Você não usa a voz do médium. É aquele fenômeno que todo mundo corre.
Né? Se você estiver em qualquer lugar, você ouvir uma voz do nada, não tem nada, todo mundo fica com medo, né? Então, é esse tipo de fenômeno, né? O audiente, ele pode ouvir a voz interior, que é o mais comum, né? Mas ele pode também ouvir o chamado, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Nós vamos continuar aqui. A, 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 as, as, as nomenclaturas são bem interessantes, né? São os médiuns falantes, né? São os médiuns audientes, são aqueles que transmitem o que ouvem, né? São, são algumas vezes ele transmite, ele é incorporado, ele nem chega a ouvir, o espírito já toma conta, já vai falando, né? Geralmente ele nem tem noção do que ele falou depois, né? Então isso acontece muito, é mais comum, né? Os videntes são os dotados da faculdade de ver os espíritos, de enxergar os espíritos. Eu tive uma colega lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá. Então é interessante que o palestrante passado do Bezerra de Menezes, lá em Brotas. E ela me falava assim que as experiências dela quando adolescente eram terríveis, porque ela ia ao banheiro de noite e via espíritos, não eram espíritos assim agradáveis de se ver, né? Então, isso marca muito. Por isso que o médium tem que ser muito, muito bem trabalhado, né? É uma responsabilidade imensa. Os médios sonambúlicos, né? E, não precisa nem dizer, eles são, digamos, não seria perturbados, mas são animados, são influenciados por espíritos, eles praticam o sonambulismo. No sonambulismo, ele faz atos que não é consciente dele, ele está a serviço de um espírito, né? Os médios curadores, que esses são maravilhosos, é uma benção. Seria ótimo se todo médium, aliás, todo médium é um médium curador, porque ele cura tanto a doença do corpo como da alma, né? Da mente também. Os pneumatógrafos, que são os que escrevem, né? Então, escrita direta, né? O, o espírito, ele toma conta da mão, né? É muito raro isso. Geralmente há uma participação do espírito. O espírito se aproxima e o médium usa a mão normalmente, mas tem uns que ele toma conta e, né, escreve. Os mecânicos, né, que são, basicamente você tem uma ideia dos médicos mecânicos, são aqueles que produzem os movimentos da mesa girante, o, é, é, o movimento de uma cesta numa mesa, né? Produz coisas mecânicas. Digamos assim, uma derivação dos médicos de efeito físico, mas é mais específico. É sempre uma coisa dentro da outra, né? Ele exatamente diz assim: quem examinar certos efeitos que se produz nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar que uma ação diretamente exercida pelo espírito que há uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esse objeto. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá a impulsão de todo independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem o embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e para assim que ele acaba. Ou seja, automaticamente, quando ele acaba a ação, ele para. Né? Aí tem os médios intuitivos, semimecânicos, os médios inspirados, né? Tem os médios de pressentimentos, tem derivações dessas mediunidades, né? O campo é imenso da mediunidade. Mas o que todos eles devem trazer no seu arcabouço tudo deve ser feito com responsabilidade e com objetivo. A espiritualidade sempre nos ensina a praticar essa mediunidade, com o objetivo de auxílio e de servir.
Esse servir tem que ser feito sempre com um sentimento de compaixão e de amor. E aí nós seguimos sempre o caminho que foi dado por Jesus Cristo, que é uma das bandeiras da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Auxiliar os irmãos, seja deste plano ou de outro, em se melhorar, em se encontrar, em se encaminhar, é uma forma maravilhosa de ser caridoso. E certamente, com o espírito cristão, este exercício abnegado lhe trará maravilhosas experiências e nos fará sempre contribuir para a evolução. Meus irmãos, este é o trabalho. O trabalho do homem é ser melhor. O labor do homem é em melhorar o seu ambiente, ao seu derredor. Trabalhos físicos são importantes, mas eles, assim como a mediunidade, têm que ter objetivos. A gente não pode comprometer a nossa integridade moral em função de um ganho daqui ou dali. Isso se aplica não só à mediunidade, mas ao nosso dia a dia. Sejamos sempre caridosos, sejamos sempre auxiliadores, sejamos sempre amorosos com todos. Que Deus esteja com todos nós. Agradeço mais uma vez e boa noite a todos. Muito obrigado.